Fala, gurizada, vamos fazer as contas aqui. Passamos uns meses aí, pelo menos aí de abril, de maio, de junho, julho, agosto, setembro, um pouquinho de março aí. Cara, quase 7 meses aí, né? 6 meses e meio, tendo aula de genética, cara. Vimos tanta coisa de genética, bastante coisa mesmo, cara, né? Desde a história da genética, de como é que surgiu tudo isso aí. Vimos toda a questão do Mendel, dos cruzamentos genéticos, todos os tipos que eu passei ali para vocês. Vimos questão ali do histórico do DNA também, né? O estudo do DNA. Aí fomos estudar o que é esse DNA, os processos de replicação do DNA, como a célula, né, copia o DNA para fazer as suas mitoses. Vimos aí sobre o RNA, né, na questão lá da formação dos aminoácidos, polipeptídeos, das proteínas. E agora estamos aí então para a última aula de genética. É porque já estamos aí em outubro, né? Estou gravando essa aula em setembro, mas essa aula vai rodar só em outubro. Né? Acabei de sair aí dos meus taios aí no bucho, deu um nó na tripa aí, não foi fácil. Tá? Então hoje é a última aula de genética, e nessa aula eu vou colocar aí uns anexos, os anexos genéticos. Vou falar um pouquinho de cada coisa aí, sobre DNA mitocondrial, DNA das mitocôndrias. Vou falar um pouquinho sobre os testes de DNA, como é que é feito um teste de DNA, tá? Como é que é feito isso. E também na terceira parte falar um pouquinho sobre organismos geneticamente modificados e transgênicos, que apesar de parecer a mesma coisa, né, tem um pequeno detalhezinho entre eles aí que os difere, tá? E nós aí, né, temos os transgênicos muito inseridos já há algumas décadas, né, na nossa questão aí da nossa alimentação. Então aproveitem essa última aula de genética, certo? Até porque as aulas, pelo visto, vão continuar sendo assim mesmo, beleza? Qualquer coisa, vou entender aí, só chamar lá no WhatsApp lá que a gente dá uma reforçada aí se precisar. Valeu? Boa aula a todos. Então, gurizadinha, nessa primeira parte aqui, muito simples, né? Mas tem algumas informações aqui que vai que cai, né? Sobre o DNA mitocondrial. Bom, o primeiro detalhe, então, a mitocôndria, né? Que é uma organela que se estuda lá no primeiro ano. No primeiro ano, né? Você deve ter estudado isso lá. A mitocôndria, essa organela aí, né, membranosa, formada lá por duas membranas, a membrana interna formando lá as cristas mitocondriais, e ela é uma organela responsável pelo processo de respiração celular, a produção de energia, né, onde vai ter lá as fases lá, a glicólise, né, a quebra da glicose, depois vai ter lá a fase lá do acetil-CoA, entrando depois lá no ciclo de Krebs, né, e a formação lá dos ATPs, né, liberação de elétrons, aquela coisa toda. Bom, ela é uma organela de origem bacteriana no processo chamado endossimbiose. A simbiose, quando um ser, né, vive junto com o outro. Então, por essa teoria, nós temos que, né, as células eucarióticas, células com núcleo, passaram a englobar, né, a pegar, a capturar células procarióticas, né, bactérias. E essas bactérias, que eram capazes aí, então de produzir a sua própria energia, ao passar de milhões de anos, acabaram então se transformando, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se transformando nas organelas chamadas então de mitocôndrias. E como essas mitocôndrias então têm uma origem bacteriana, uma bactéria tem DNA, ela é um ser, né, um organismo. Então as mitocôndrias também possuem um DNA, né, um DNA então mitocondrial. Então nós
somos aqui, nós temos dois tipos de DNA. Temos o nosso DNA nuclear, que nós estamos estudando aí ao longo desses meses, e também temos um DNA mitocondrial. Tá? Quais são as características principais desse DNA mitocondrial? A estrutura dele é de formato circular, né? É um círculo, tá? Que nem o DNA das bactérias é circular também, não é aquela forma lá de dupla hélice, né, helicoidal que nós temos lá no núcleo. Então é um DNA circular igual das bactérias, e ele é formado aí por apenas 37 genes. Genes aí responsáveis por questões aí do RNA e questões relacionadas ao próprio funcionamento da mitocôndria, né, na questão da respiração celular, do processo do trabalho dela, certo? Outra coisa muito importante, o genoma, ou seja, a genética presente nesse DNA, a genética formada por esse DNA mitocondrial, ele é de origem materna, e isso é extremamente importante, então te orienta, cara. Todas as mitocôndrias que nós temos nas nossas células, os trilhões de células que nós temos, nós recebemos da nossa mãe, nós recebemos através do óvulo. Por causa que as mitocôndrias que estão presentes no espermatozoide, elas estão localizadas na região do flagelo, da cauda. É só você pensar, cara. Mitocôndria tem a função de produzir energia. Qual é a parte da célula do espermatozoide que tem função energética, né, que vai precisar de muita energia? O flagelo, a cauda. E este flagelo, essa cauda, ela não vai penetrar no óvulo, ela não faz parte da fecundação. Né? Então as mitocôndrias que estão no espermatozoide, elas vão ser degeneradas junto com o flagelo, elas não vão fazer parte da fecundação, daquela primeira célula, do zigoto, que você estudou esse ano na aula presencial. Não vem dizer que não. Tá? Aí faz muito tempo, professor. Tá bom. Então é o seguinte, gurizada. DNA mitocondrial é de origem materna. Tá? Materna. Se usa esse DNA mitocondrial aí no estudo de árvores, né, genealógicas, né, para o estudo da evolução. Né? Por exemplo, a gente sabe que a nossa origem aqui do povo brasileiro, né, a origem materna, na maioria, claro que não todos, mas na maioria, é origem indígena e origem africana. Já a origem paterna é europeia. E você já estudou isso em história, né? Se você não estudou isso em história, eu posso te recomendar aqui, ó, são vários livros, né? Nós temos um aqui, né? Acho que vai aparecer invertido aqui, né? Mas é um livro aí do Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento, tem vários livros aí, tá? Bem bacana mesmo. Então, essa origem materna, todas as mitocôndrias que nós temos, nós ganhamos do óvulo, então são todas da nossa mãe, ok? Segundo assunto de hoje, sobre a questão dos testes de DNA. Ai, Ratinho, eu quero teste de DNA, Ratinho, pra saber quem é os pai. Os pais, né? Porque às vezes aí teve o caso lá dos gêmeos de pais diferentes. Sim, teve. Sério, gêmeos de pais diferentes. Acontece, né, cara? Bom, o teste de DNA é o seguinte. Você vai extrair DNA de alguma célula, principalmente as mais fáceis aí, células sanguíneas, né? Ou das células, né, da mucosa, da saliva, da mucosa, né, a parte de dentro da boca. Da pele também, né? E do cabelo, professor. Cara, do cabelo sim, mas tem que estar com o bulbo, né? Tem que estar com a raiz, né? Porque só o cabelo ali já é difícil de extrair DNA, então tem que ter lá na parte viva, né, do cabelo, onde vão estar as células lá para extrair o DNA. Tá? Então o mais fácil são das células sanguíneas, tá? Ou saliva, né, mucosa, a parte de dentro da boca, aí, ok? Essas células vão passar então por um processo de destruição da célula, para destruir membrana, destruir organelas, destruir envoltório nuclear, para sobrar apenas o DNA.
Eu te mostrei numa outra aula uma fotinho do DNA, né? Que fica, parece uma gosminha, né? Parece uma babazinha lá. Então é um processo que você vai fazer, né? Às vezes acaba demorando algumas semanas para se extrair esse DNA. Tá? É uma questão de usar lá detergentes e outras enzimas que vão fazer então a degeneração dessas estruturas celulares para sobrar no final apenas o DNA. Sobrado apenas o DNA, ele vai então para um aparelho, né, chamado lá, um procedimento chamado de eletroforese. É um procedimento que vão ter então marcadores, né, vão ter corantes, né, nesse DNA, e esse DNA vai passar então por uma placa, né, que parece uma gelatina. Parece aquelas gelatinas que é usada lá naquelas placas de agar, né, para estudo de bactérias. Você coloca lá as bactérias, fazer um cultivo de bactérias. É muito semelhante. Então essa estrutura aqui, né, essa substância gelatinosa, e você vai colocar o DNA aqui. E o DNA é uma substância ácida, né, liberando aí hidrogênios, toda essa questão dos elétrons. Então ele vai percorrer do polo negativo sendo atraído ao polo positivo. E como ele tem corante, ele vai deixando, então ele vai calando essa gelatina, como você vê aqui, ó, ele vai deixando marcas. Ele vai marcando. Você vai separar o trecho do DNA lá da mãe e ele vai deixar lá as marquinhas lá, do filho, do suposto pai, do outro pai, ou do outro, vai se saber, né? Vai saber como foi aquela noite louca. Então, que barbaridade. Tá, então, o processo aqui de eletroforese, então, por atração elétrica, né? Descarga elétrica aqui. E como foi colocado aqui, então, um corante, esse DNA vai corar, né? Vai ficar, ele vai ser atraído, então ele vai calando essa gelatina aqui e vai marcando, certo? E aí como é que eles vão analisar, cara, esse processo aqui? É bem simples até. Depois que ficou marcado, vai ficar as marcas aqui, você vê aqui, ó, né? Eu tenho um modelo aqui para você ver. Então aqui, ó, aqui foi o resultado, né, dos trechos do DNA da mãe, onde é que ficou marcado, e aqui os trechos do DNA do filho, e aqui do suposto pai número 1 e do suposto pai número 2. Acho que é teu, não acho que é teu, vamos fazer o exame para ver o que é. Então se faz simplesmente por comparação. Então, marca aqui os do filho que estão batendo com a mãe, porque assim, ó, metade do DNA você recebeu do pai e metade recebeu da mãe. Então, aquela marca que apareceu lá, ou vai ter que estar batendo com a mãe, ou vai ter que estar batendo com o pai. Porque se não estiver batendo com nenhum dos dois, cara, aí deu um problema, porque daí não se sabe quem é o pai, também não sabe quem é a mãe. E aí para fazer o teste de DNA da mãe, se usa o DNA mitocondrial, porque ele é mais preciso, porque daí é só o da mãe. Então, esse resultado do filho, trechos do DNA vão bater com a mãe e trechos vão ter que bater com o pai. Tá? Com um deles vai bater. Então já separa os que está batendo com a mãe. Ó. O da mãe está aqui, ó, o do filho bateu também, até deixei marcadinho em vermelho. Então isso aqui não precisa analisar, já está batendo com o da mãe lá. Esse aqui bateu com o da mãe também. Então a gente vai ter que analisar entre esses outros dois aqui, ó, que não estão batendo com a mãe, mas então tem que estar batendo com o pai. E aí você analisa. Então analisa aí e me diz quem é o pai, o número 1 ou o número 2. Vai lá. Tempo. Oi, tempo. Já achou, né? Simples, você compara aqui do filho, ó. Não está batendo com a mãe, tem que estar batendo com o pai. Está batendo aqui, ó. Com o pai número 1. Olha a outra aqui embaixo, ó. Não está batendo com a mãe, mas está batendo com o pai. Está batendo aqui, ó. Então o pai, nesse exemplo aqui, é este aqui. Entendeu? Então, depois de fazer todo aquele processo químico, né, de detergentes e enzimas para separar o DNA, deixar só o DNA lá, ele passa por esse equipamento aqui de eletroforese. Né, porque o DNA é questão de elétrons, né, ácido, tá? Hidrogênio, ele vai ser atraído aí pelos polos elétricos, ele vai receber um corante, né, um marcador, e ele deixa essas marcas aqui.
Então se faz lá da mãe, do filho, né? Suposto pai, ou se faz da mãe, do pai, de todos os filhos para ver se está batendo. Ah, esse DNA né, não bate aqui nem com a mãe e nem com o pai. Opa, quer dizer que não é o pai, né? Esse pedaço aqui, esse filho aí não está batendo, tá? E depois é só comparar, ver o que está batendo com a mãe e os outros que não são da mãe tem que vir do pai. Aí você vê qual dos pais que é. Uma questão dessa aqui já caiu em vestibular, em 2018, no Enem de 2018. Só que não foi especificamente sobre teste de DNA em humanos, foi para ver de plantas, né? Para ver planta de qual que era, de qual semente que era, de qual pólen que era. É a mesma coisa. Tem o indivíduo fêmea, tem o indivíduo macho nas plantas, né? Aquelas que são dioicas, né? Que se reproduzem lá com fecundação. Mesmo esquema. Já caiu uma questão dessa aí, que era simplesmente para ver de qual era a planta que veio aquela genética. E é só comparar esses tracinhos aí, que são as marcas que o DNA vai deixando naquele gel. Beleza? E a última parte é esta aqui. Então nessa última parte aqui, organismos geneticamente modificados e transgênicos. Tá? Em algumas literaturas ainda se usa como sinônimos. Claro, eles estão relacionados, mas há uma diferença, né, importante aí para ser mencionada entre esses dois termos. Então os OGM, os organismos geneticamente modificados, né, organismo geneticamente modificado, é um organismo que foi modificado geneticamente, mas não recebeu nenhuma região de outro organismo. Por exemplo, uma bactéria pode ser modificada para expressar um gene por mais vezes. Ou seja, ocorre de forma artificial, pode ocorrer de forma natural também? Pode, mas vai levar milhares de anos, né? A evolução, né? É o próximo assunto, nós vamos estudar a evolução e nós vamos ver que a evolução é lenta e gradual, tá? Mas então, feita de forma artificial, são alterações feitas no DNA daquele indivíduo, mas não acontece a inserção, não se coloca o DNA de uma outra espécie ali. Não, se modifica o DNA da própria espécie, faz uma alteração nele, para que ele desempenhe uma atividade com maior eficácia, né? Produzir mais de uma substância, se tornar mais resistente a tal coisa. Tá? Mas então há uma alteração, né? Há uma modificação genética no DNA dessa espécie, sem que seja atribuída, colocada, inserida, né, um DNA de outra espécie. Isso é um organismo geneticamente modificado. Já o transgênico é aquele que recebeu material genético de uma espécie diferente, que é o que nós vemos aí nos nossos alimentos. Então, por exemplo, tem determinada planta onde vai ser inserido lá o DNA de um outro ser, por exemplo, o DNA de uma bactéria, né, que vai dar algumas características para essa planta aí. No próximo slide eu já digo. E nós identificamos que os transgênicos, né, eles estão aí principalmente aí na produção de alimentos, né, e ele é identificado aqui por esse símbolo, esse triângulo amarelo com esse T... esse T maiúsculo, este T grande. Que barbaridade. Vocês aí já ficaram falando besteira aí no fundo da sala aí, né, cara? Essa gurizada aí não é fácil. Saudade de vocês. Esse T maiúsculo aqui, então, né, identifica então alimentos aí transgênicos. Tá? Que barbaridade, gurizada. Então é o seguinte, os transgênicos são organismos que recebem, incorporam e manifestam genes de outras espécies. Então você vai pegar lá um pedaço lá de um gene lá de uma bactéria, né? Um pedacinho, esse pedaço aqui do gene dessa bactéria é o responsável aqui pela produção, né, de aumentar a produção de determinada substância, certo? Então vai se colocar isso lá no outro organismo. Para que serve isso? Né? Com o objetivo, ao formar plantas resistentes ao ataque de pragas ou a fatores climáticos, deixar as plantas mais resistentes, né? Tanto o ataque aí, das pragas, mais resistente aos próprios venenos, aos próprios pesticidas.
também e as mudanças climáticas, né? Já que nós vivemos aí mudanças climáticas bem bruscas, né? Muito por sinal. Produção de substâncias de importância econômica ou médica, né? O organismo aqui vai começar a produzir mais insulina, vai produzir mais determinada proteína, vai produzir mais determinada enzima aí. Tá? Então são alterações feitas, né? Colocando-se o DNA de um indivíduo em outro. Aquele indivíduo então vai começar a expressar essa informação aqui que foi colocada. Ok? Então, OGM, organismo geneticamente modificado, se modifica o DNA sem a inserção do DNA de uma outra espécie. Não se coloca o DNA de outra espécie. Já os transgênicos, né, ocorre uma mudança nesse DNA com a inserção de um DNA diferente, a alteração do DNA, colocando ali parte do DNA de uma outra espécie. Valeu, gurizadinha? Era isso aí. Vamos desligar aqui. Valeu! Era isso aí, galera, para encerrar as aulas de genética então. Espero que vocês tenham entendido. Será uma partezinha mais curta mesmo, mas são assuntos que já caíram aí no Enem, né? Todos eles já caíram. Então, se ficou alguma dúvida aí, só dá uma chamadinha lá. Aproveitar aí essa temporada aí que eu tô indo na promoção ainda aí para aula particular e promoção de tempo de pandemia aí, tá? Preços negociáveis. Valeu, grande abraço para vocês aí.